Aê! Olha só, satisfação enorme estar aqui no Amo Direito. Obrigada pelo convite e equipe do Amo Direito. Estou muito feliz aí de estarmos falando principalmente de um tema que demanda atualidade, porque nós estamos falando de uma inovação legislativa, nós estamos falando de uma lei do dia 23 de junho de 2016. Olha só, tem meu manual que saiu a segunda edição agora, segunda edição do meu Manual de Direito Administrativo, da editora Saraiva. O link tá no perfil do meu Instagram. O perfil é Licínia Rossi. Meu nome e meu sobrenome, assim como o canal de vídeos do YouTube, Facebook, Twitter, é tudo Licínia Rossi. Se você souber meu nome, você acertou e achou os meus contatos. O material de apoio eu fiz lá no meu Periscope avisando para vocês baixarem. Lá no Instagram do Amo Direito tem o link para vocês baixarem o material. O que eu fiz para montar esse material para vocês? Veja só, eu coloquei, e o link é, para quem quiser, para quem não baixou ainda, tá? O link é juridico.liciniarossi.com.br/periscope_mandado em junção. Esse que é o link. E aí, se você tiver esse link, você fica com esse material. Ó. A lei do mandado de injunção, ela veio para cuidar de algumas situações, turminha de BH. E aí, o que acontece? Veja, algumas questões importantes envolvendo falta de norma regulamentadora. Então, quando eu falo desse remédio constitucional que tem o nome mandado de injunção, a primeira palavra-chave é falta de norma regulamentadora. Existe um direito previsto na Constituição, um direito constitucionalmente previsto. Exemplo, direito de greve. Direito de greve dos agentes públicos. Está lá no texto constitucional, está lá no artigo 37, inciso 7 da Constituição. E aí eu tenho o direito de greve, porém, esse direito de greve, que está lá no artigo 37.7, ele precisa ser exercido para os agentes públicos nos termos da lei. E aí, diante dessa questão, né, de ter o direito ali previsto, de ter a norma constitucional prevendo o direito, porém condicionando o seu exercício, condicionando o exercício desse direito ao advento de uma lei e não existir a lei, nós começamos a ter um problema. Qual o problema? O problema de faltar norma regulamentando a matéria, que é o que nós chamamos, se vocês quiserem até anotar, é uma expressão do direito constitucional e que é importante, que é a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Síndrome da inefetividade das normas constitucionais. O que é isso? Existe um direito previsto no texto constitucional. Esse direito, ele está consagrado normalmente numa norma constitucional de eficácia limitada, que é aquela norma que precisa de uma lei infraconstitucional regulamentando, dizendo como que aquela norma vai ser regulamentada e, portanto, como que aquele direito vai ser exercido. No caso específico da greve, na época, impetraram 3 mandados de injunção, que são mandados de injunção emblemáticos, que são os mandados de injunção de número 670, 708 e 712. Na época, impetraram esses 3 mandados de injunção lá no STF para regulamentar a questão da greve dos agentes públicos. Tá? Então, esse foi um caso prático envolvendo mandado de injunção e para ilustrar a questão de existir um direito, no caso, no meu exemplo, o direito de greve, e de faltar norma infraconstitucional regulamentando aquele direito. Pois bem, na época, quando julgaram esses 3 mandados de injunção, a decisão do STF qual que foi? A decisão do STF foi a seguinte, olha, existe o direito ali. E aí, diante dessa omissão inconstitucional, o Supremo resolveu pegar emprestado, tá? Pegar emprestado a lei da greve do setor privado e trazer para o setor público. Beleza, resolveram essa questão, usaram a lei da greve do setor privado, lei 7783 de 89, e trouxeram essa lei da greve do setor privado para o funcionalismo público. Pois bem, só que ainda a questão do mandado de injunção ela ficou um pouco tormentosa. Por quê? Porque vejam, em regra, o mandado de injunção ele tem que gerar e operar efeitos inter partes, entre aqueles que são impetrantes do mandado de injunção. E no caso específico da greve, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Adotou uma teoria chamada de teoria concretista geral,
fazendo com que a decisão naqueles 3 mandados de injunção não valesse só para os impetrantes do mandado de injunção, mas que fosse uma decisão que valesse não só para os impetrantes daqueles 3 mandados de injunção, mas para todo o funcionalismo público, então, portanto, teoria concretista geral. Esse é o primeiro caso prático. Agora, Liciniar, e a teoria da nova lei? Eu quero ficar atualizado. Eu quero conhecer a Lei 13.300 do dia 23 de junho de 2016 e o que tem de novidade, né? O que tem de importante, o que tem de pontos que podem aparecer na minha prova, certo? E é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, eu contextualizei o cenário, um caso emblemático envolvendo a greve dos agentes públicos e agora a gente vai avançar na teoria envolvendo, né, a própria lei que saiu agora dia 23 de junho de 2016. O que tem de novidade na lei? Primeira coisa, veja só, no artigo 2º da lei do mandado de injunção, eu vou ler aqui e você tem isso no seu material de apoio. Está escrito assim, pode olhar o artigo 2º do seu material de apoio, está escrito assim, ó, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta, e pode grifar, total ou parcial, sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Veja, o artigo 2º ele veio e trouxe uma coisa que até então nós não falávamos. Ah, é, Licínia, mas o que a gente não falava? Nós falávamos do quê? De falta de norma regulamentadora total ou parcial que agora passou a ter com a nova lei. Uma falta de norma regulamentadora sobre um determinado assunto, ainda que seja uma falta de norma regulamentadora parcial. Explico. Veja. Cabe o mandado de injunção, tanto se existir um direito na Constituição e que eu vá precisar para regulamentar esse direito de uma norma regulamentadora que eu nunca falei nada. Então, por exemplo, quero regulamentar o direito X que está na Constituição e que condiciona o exercício do direito X e que condiciona o exercício do direito X a uma norma que ainda não tem. Eu vou fazer a norma inteira, regulamentar aquele direito X integralmente. Essa é uma possibilidade. Então, falta de norma regulamentadora total. Não tem nada sobre aquele assunto. E segunda hipótese, falta parcial de norma regulamentadora. Existe uma norma sobre um determinado assunto. Eu tenho a norma sobre aquele assunto, mas ele não cuida de toda a matéria. Beleza? E aí o parágrafo único do artigo 2º, ele define o que é essa regulamentação parcial. E olha o que diz, e pode olhar no seu material, olha só, diz assim: considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Então, eu não tenho norma nenhuma sobre o assunto, e aí eu falo de uma norma regulamentadora total, uma norma infraconstitucional para regulamentar totalmente aquele assunto, ou quando eu tenho ainda já uma norma, mas aquela norma ela é insuficiente para cuidar de todo assunto que eu preciso cuidar. Beleza até aqui? O que mais, Licínia? Subsidiariamente, para a aplicação dessa Lei 13.300, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil deve ser utilizado. Então, as normas de processo e julgamento da injunção, do mandado de injunção e os requisitos da petição inicial estão previstos na nova Lei do Mandado de Injunção a partir do artigo 4º. Então, é o artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º e 7º, é a parte procedimental do mandado de injunção e subsidiariamente eu uso também as regras previstas no Código de Processo Civil de 2015. Ok até aqui? Só que, Licínia, o que acontece de importante quando eu falo do mandado de injunção? Quando eu falo do mandado de injunção, uma vez que eu reconheço mora legislativa, uma vez reconhecido a mora legislativa, é dizer, tá faltando norma regulamentadora de um direito constitucional, de fato existe a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais, uma vez que identificado, meus queridos, essa mora legislativa, é dizer, legislativo, você tá preguiçoso, você tá folgadão, você não tá fazendo, né, o que deveria
está sendo feito, a lei sobre um determinado assunto, ela não foi feita, então não existe regulamentação de um determinado assunto, então eu identifico o que? A mora. Mora legislativa no material de apoio, artigo 8º. Pega lá o material de apoio, artigo 8º, pega para grifar, grifa ali. O que acontece? Se ficar reconhecida a mora legislativa, nós temos duas possíveis opções do que vai acontecer. Primeira opção. Qual que é o prazo que o legislativo vai precisar para fazer a regulamentação daquele assunto? Primeira situação. Então, qual que é o prazo razoável para que o impetrado, né, aquele que deveria ter feito a norma e que não fez, possa fazer? Primeira situação. Identifiquei a mora legislativa, abre um prazo razoável para que aquele que seria o competente para fazer a norma, para que ele o faça. Primeira situação. Segunda hipótese. Identifiquei a mora legislativa e aí eu inciso 2 do artigo 8º. Se tinha um prazo para que fosse feita a norma e a norma não foi feita, e o direito que eu estou querendo exercer é um direito previsto na Constituição, então eu preciso possibilitar que o impetrante, que aquele que tem e que faz jus àquele direito, possa exercer. Então, uma vez superado o prazo para que o impetrado faça a norma regulamentadora e que essa norma não tenha sido feita, é necessário que se propicie ao impetrante condições para que ele possa exercer aquele direito previsto na Constituição. É o que diz o inciso 2 do artigo 8º, vou ler para vocês, acompanhem no material de apoio. E saber as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Além disso, gente, uma outra questão importante da nova lei que eu gostaria de comentar com vocês diz respeito ao mandado de injunção coletiva. Então, Carlos, acabei de ver aqui que tem um recadinho do Carlos. Carlos, olha só, mandado de injunção coletivo, né? Como que eu vou saber do mandado de injunção coletivo? Veja só, o mandado de injunção coletivo, eu vou ter a lista de quem pode promover o mandado de injunção coletiva. E aí eu tenho uma lista, então para quem quiser prestar defensoria pública, mega importante conhecer essa lista. Para quem quiser Ministério Público, e galerinha do Rio Grande do Sul, tem concurso do MP aberto, né? Então, o Ministério Público tem inscrições aí, vai ter prova em outubro. Então, quem vai prestar MP do Rio Grande do Sul, atenção para esse tema. Então, possíveis e futuros defensores públicos, promotores de justiça, aí o que a gente tem que lembrar e saber? Que o mandado de injunção coletivo, ele pode ser promovido. Por quem? Pelo Ministério Público. Não é quando eu falar de uma tutela para a defesa da ordem jurídica, para os interesses sociais individuais indisponíveis. Então, artigo 12, inciso 1, MP. Defensoria Pública, na defesa de quem? Dos interesses dos necessitados. Então, também tem legitimidade para o mandado de injunção coletiva. E aí, os normais que tinham legitimidade para o MS, para o mandado de segurança coletiva, que a gente já falava, né, no caso do MI coletivo, que são quem? Partidos políticos com representação no Congresso, então partidos políticos com representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, tá bom? Então veja, eu tenho os incisos 2 e 3 do artigo 12, é tudo normal, por quê? Porque nós já tínhamos isso usando comparativamente a lei do mandado de segurança, e aí os mesmos legitimados para o MS coletivo, nós repetimos aqui no mandado de injunção coletiva. E aí, expressamente previsto na Lei 13.300, quem? O Ministério Público, artigo 12, inciso 1 da Lei do Mandado de Injunção, e também a Defensoria Pública nas hipóteses do artigo 12, inciso 4. Beleza? Então veja, com isso, gente, nós temos uma lista, né, um checklist, digamos assim, dos artigos da lei.
E é uma lei que agora ela já ficou facinho. Se vocês derem uma lida agora em casa, rapidão, no materialzinho que eu deixei pra vocês, dá pra fazer a prova, porque com certeza as próximas provas, os próximos concursos, eles vão cobrar essa novidade. Além do caso prático envolvendo a greve dos agentes públicos, tem mais um caso importante que eu deixei no material aí pra vocês, que é o seguinte, veja só, se você olhar aí no material, tá escrito súmula vinculante 33. Então eu peço que você pegue o seu material, né, o material que eu fiz para vocês, vai lá em súmula vinculante 33. Licínea, o que tem ali? Veja, essa súmula vinculante 33, ela só surgiu e teve como precedente representativo, que também tá aí, o mandado de injunção de número 795. Então, além dos mandados de injunção 670, 708, 712, envolvendo a greve dos agentes públicos, então, além desses 3 mandados de injunção envolvendo a greve dos agentes públicos, em que o Supremo Tribunal Federal adotou uma teoria concretista geral, nós temos também para estudarmos e também para conhecermos o mandado de injunção de número 795, que está relacionado com a súmula vinculante 33. Inclusive, o mandado de injunção 795 foi o precedente representativo para que a súmula vinculante 33 fosse confeccionada, fosse feita. E qual é o caso, Licínea? O que a súmula vinculante 33 cuida? O que ela trata? A súmula vinculante 33, gente, ela cuida da aposentadoria especial. O que acontece? A súmula vinculante 33, ela cuida da aposentadoria de quem? Ela cuida da aposentadoria do servidor. Quando? Naquela hipótese do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3. Que hipótese que é essa, o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição? É a aposentadoria do servidor quando? Quando o servidor ele exerce uma atividade que coloque em risco o quê? A sua saúde ou integridade física. E nesses casos em que o servidor exerce uma atividade que colocava em risco sua saúde ou sua integridade física, as condições para essa aposentadoria, intitulada como aposentadoria especial, precisava de uma lei regulamentando. Eu falo que os casos que o texto constitucional ele cuida de normas de eficácia limitada, naquela classificação tradicional do José Afonso da Silva, é como se fosse aquele amigo que você tem, aquela amiga que você tem, carentão, carentona, sabe? Aquela que você encontra no shopping e fala assim, ei, tá namorando Tô, tá namorando quem? Tá namorando Joãozinho. Ah, legal. Aí passa um tempo, tá namorando? Tá namorando quem? Tá namorando Paulo agora. E depois, aí passa mais um tempinho, ah, fulano, tá namorando? Tô, tá namorando quem? Tá namorando, sei lá, o Marcelo, eu vi um recado aqui, o Marcelo. Não, o Arthur, não sei quem. E a garota, aquela garota, ela sempre tá namorando alguém. Ela não fica sozinha. Por quê? Porque ela precisa de uma complementação. As normas constitucionais de eficácia limitada são essas normas igual aquela pessoa carente que sempre tá namorando alguém, mas não porque ela gosta da pessoa que ela tá namorando, porque ela não consegue ficar sozinha. Então eu faço essa brincadeira com os meus alunos para memorizar, para ajudar na memorização no meu programa de mentoring, que o nome técnico é mentoring, não é coaching. Até tem resolução do CNJ sobre isso e etc. Até publiquei isso nas minhas redes sociais. Eu sei que vocês acham bonito falar coaching, mas o correto é mentoring quando a gente vai falar de matéria de conteúdo. Isso é assunto para uma outra oportunidade, mas fica a dica. E aí o que acontece? Eu explico para os meus alunos do meu programa de mentoring com esse exemplo da vida. As normas de eficácia limitada, meus queridos. Então eu falo que as normas de eficácia limitada, gente, essas normas são aquelas que precisam de uma complementação. Então, no caso da aposentadoria, né, no caso da aposentadoria do servidor, tem ali a aposentadoria especial, tem a norma da Constituição, mas eu preciso de uma complementação, como se fosse um namorado, né, que está complementando ali. Então veja, aqui eu tenho a norma constitucional, no meu exemplo, do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3, falando da aposentadoria especial do servidor quando ele exerce uma atividade que coloque em risco a sua saúde ou a sua integridade física. E aí eu dou para a lei infraconstitucional regulamentar. E aí vem o mesmo problema. Não tem lei regulamentando esse assunto, por isso a impetração de diversos mandados de injunção, por exemplo, na época,
o MI 795, que deu origem, e que culminou no enunciado da súmula vinculante 33, falando que para o servidor, no que couber, já que eu não tenho a lei específica cuidando da aposentadoria especial do servidor, nesse caso o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3, eu vou pegar emprestado as regras lá do regime geral de previdência social do setor privado e trazer aqui para os servidores públicos o que tange a sua aposentadoria especial. Então, casos importantes, 2 casos comentados aqui nessa transmissão de hoje, da greve e essa da aposentadoria especial, e mais as principais considerações envolvendo o mandado de injunção, tá? Envolvendo a lei do mandado de injunção. Mandato é outra coisa. Cuidado, tá? Então eu vou dar um mandato para alguém representar a Licínia, Marcelo. Aí é mandato. Mandado é o que a lei fala, mandado de injunção. Beleza? Cuidado para não confundir essas duas expressões, mesma coisa, mandado de segurança. Cuidado, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que vocês compartilhem aí no Twitter, no Facebook de vocês. No meu canal de vídeos, gente, do YouTube, faça sua inscrição lá no meu canal, é o @LiciniaRossi. Tem uma série de vídeos curtinhos, de 15, de 20 segundos, com dicas pontuais e rápidas, tá bom? Então, cuidado aí. Tá? Tem lá várias dicas, corre lá. Greve vedada aos militares? Sim, dos militares, quem perguntou, a questão da greve para os militares, ela tem uma proibição expressa na Constituição Federal, lá no artigo 142 do texto constitucional. Então, para os militares, existe uma vedação expressa de exercício do direito de greve. E depois, para quem quiser, já que veio a pergunta sobre os militares, para aprofundar, isso fica para o próximo, dei uma olhadinha na reclamação 17.358 envolvendo greve de policiais federais. Então já fica a dica, já que veio a pergunta, eu já deixo mais uma palhinha, mais um pouquinho aí para vocês de temas importantes para vocês estarem aprofundando aí os estudos de vocês. E lá no meu Periscope, no @LiciniaRossi, fique de olho também. Tá bom? Equipe do Amo Direito, obrigada pelo convite, uma satisfação enorme. Espero que em breve estejamos juntos aqui. Então, gente, espero que tenha ajudado um pouquinho, espero que tenha servido. Preparei com carinho para vocês o material, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e até a próxima oportunidade. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus.